Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula é conteúdo para o 9º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então, para não perdermos mais tempo, vamos iniciar. Então, nosso tema hoje é secções de figuras planas e poliedros, um conteúdo muito legal, dando a extensão da nossa última aula. Secções de figuras espaciais. As figuras geométricas espaciais possuem naturalmente 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Quando você mede uma caixa de leite, por exemplo, você pode pensar como uma figura espacial, você pode pensar em 3 medidas para ela: o comprimento da base, a largura da base e a altura da caixa. Informalmente, a gente caracteriza figuras espaciais como aquelas em que a gente pode enxergar uma profundidade, o que você não consegue fazer quando você está visualizando uma folha de papel, ou seja, você está com uma figura plana, você não consegue enxergar fundo. Por exemplo, você não consegue enxergar um fundo para esse retângulo aqui, ó. Você enxerga algum fundo para ele? Não. Você enxerga 2 dimensões. Você enxerga uma largura e um comprimento, certinho? Mesmo lidando com figuras espaciais, é muito importante nós estudarmos elas por partes, ou seja, fazendo secções planas delas, né, e principalmente das suas faces, das suas tampas. Assim a gente pode aplicar todos aqueles conhecimentos que nós sabemos já de geometria plana, que valem para a geometria plana, mas que podem ser também aplicados para figuras espaciais mediante a aplicação de secções planas, ok? Isso é a principal finalidade, né, para a gente poder estudar secções planas de figuras espaciais. A secção plana ou secção transversal é a intersecção de um corpo em espaço tridimensional, como um poliedro, com um plano. Em especial, vamos estudar a interseção desses planos com as faces de um poliedro e 2 principais poliedros, os prismas e as pirâmides. Então, gente, vamos imaginar aqui, ó, nós temos esse sólido geométrico, essa figura espacial. Qual é o nome desse poliedro? Vocês lembram qual é o nome dessa figura aqui? A gente viu na última aula, né? Aqui nós temos uma pirâmide de base pentagonal. Eu posso chamar isso aqui de pirâmide pentagonal. Repare que aqui eu tenho o plano da base, que contém a base, que é o plano alfa. E é o que aconteceu aqui, gente. Um plano paralelo à base, o plano beta, ele intercepta, certo, a pirâmide, tem uma intersecção com a pirâmide, né? E a intersecção desse plano distinto do da base e paralelo ao da base, quando intercepta a pirâmide, qual é a secção formada? Qual é a intersecção do plano com a pirâmide? É a secção plana A', B', C', D', E'. Ou seja, é um pentágono congruente ao pentágono da base. Isso quer dizer que quando acontece a intersecção de um plano paralelo da base de uma pirâmide com a pirâmide, certo? A secção formada é um polígono, certo? É um polígono paralelo da base, que não é congruente ao da base, gente. Mas ele é o quê? Ele tem o mesmo formato, ele tem as mesmas características, os mesmos ângulos internos. Eu posso pensar que esse pentágono aqui é uma redução do pentágono maior. Certinho, gente? Então aqui já está o que eu falei para vocês, né? Observe na imagem ao lado que a intersecção do plano beta com a pirâmide gera uma secção plana, que no caso seria o pentágono A', B', C', D', E'. Esse pentágono, no caso, tem as mesmas características do da base, exceto que os seus lados têm medidas menores. Aqui nós temos, gente, um cubo, um hexaedro, melhor dizendo, que é intersectado por um plano que contém a sua face. Então aqui a intersecção desse plano com uma face do cubo, do hexaedro, melhor dizendo, né, qual é a intersecção? É a própria face, que seria, no caso, né, um quadrado. Então aqui, gente, ó, a intersecção de um plano com cada superfície lateral de um cubo forma um quadrado. Assim dizemos que as faces de um cubo são quadradas. Então, por exemplo, quando eu faço a intersecção de uma pirâmide com qualquer plano que contenha suas faces laterais, a secção plana vão ser triângulos.
Quando eu pego prismas, né, que você viu na última aula, e eu faço a intersecção dele com planos que contêm as suas faces laterais, no caso dos prismas, essas secções geradas vão ser paralelogramas, certo? Secções planas. Gente, agora vamos estudar a intersecção de planos com corpos redondos. Aqui eu tenho a intersecção de um cilindro com o plano alfa, que é paralelo aos planos que contêm as suas bases. Você já notou qual é a região formada, qual é a secção formada? É um círculo, certo? Idêntico aos círculos da base, ou seja, são círculos de mesmo raio aqui, ó. Então, quando eu intercepto um cilindro com um plano que seja paralelo aos planos da base, eu formo círculos, né, que são de mesmas medidas, de mesmos raios, né, aos círculos das bases, melhor dizendo. Agora, quando eu pego um cilindro e faço a intersecção com um plano que contém o eixo do cilindro, no caso, eu formo uma secção chamada de secção meridiana. E aqui é interessante, gente. Eu tenho um corpo redondo, mas a intersecção de um plano que contenha o eixo do cilindro com o cilindro forma uma secção retangular. Então, se você imagina, gente, um corte, né, que é a intersecção desse plano com o cilindro, e esse plano está contendo o eixo do cilindro, que é essa reta aqui no meio, olha o que eu formo. Eu formo uma secção retangular. Ou seja, nem sempre, gente, em um corpo redondo, as suas secções planas vão ser curvas. Elas podem ser polígonos. Então, no caso aqui do cilindro, a secção meridiana de um cilindro é um retângulo, certo? Em que a largura mede h, que é a altura do cilindro, né? E o comprimento mede 2r, que é justamente o diâmetro do círculo da base. Ok? Secções planas. Continuando. Agora, repare nessa secção plana aqui gerada pela intersecção de uma esfera com um plano, né, que tem intersecção não vazia com a esfera. Olha o que acontece. Essa região aqui dentro, gente, é a intersecção do plano com a esfera. E o que eu formei aqui, justamente o que você pensou, eu formei um círculo, ou seja, sempre que eu faço a intersecção de um plano com uma esfera, um plano que vai cortar essa esfera, a secção gerada sempre vai ser um círculo, ok? Agora, da mesma forma que aconteceu lá no cilindro, vai acontecer no cone também. Se eu faço a intersecção de um cone reto, nesse caso aqui é um cone reto, né, gente? Se eu faço a intersecção de um cone com um plano que contém o seu eixo, olha qual é, também vai ser uma secção meridiana, olha qual é a secção gerada. É uma seção, né, eu falo secção, é um triângulo isósceles. Ou seja, a intersecção de um plano com um cone, e essa intersecção, esse plano contém contém o eixo do cone, o polígono aqui formado é um triângulo. Ou seja, mais uma vez eu tenho um exemplo de um corpo redondo em que uma de suas secções planas não é uma curva, não é um círculo, não é um pedaço de círculo, enfim. E aqui é você visualizando, né, essa secção através de um corte por trás. Então repare que realmente, ó, esse lado aqui tem a mesma medida desse, portanto, essa secção aqui seria um triângulo isósceles. Então podemos, em um cone reto, obter uma secção plana na forma de um triângulo isósceles. Essa secção é chamada de meridiana. Poliedros. Existem figuras espaciais fechadas que, quando interceptadas por qualquer plano, obtêm-se secções planas poligonais, em especial suas secções planas faciais são sempre polígonos. Quando isso acontece, dizemos que essa figura tridimensional é, na verdade, um poliedro. Então, observe os seguintes exemplos. Aqui, gente, nós temos alguns exemplos de figuras espaciais tridimensionais que são poliedros. Aqui, por exemplo, eu tenho um chamado icosaedro, aqui eu tenho o chamado dodecaedro,
aqui eu tenho o chamado hexaedro, aqui eu tenho o tetraedro e aqui eu tenho o octaedro. Eu coloquei isso daqui porque eles são conhecidos como poliedros de Platão, gente. Mas olha o que há de especial, né? Por exemplo, a superfície do poliedro azul, que é o tetraedro, né? Ela possui 4 faces triangulares, ou seja, todas as faces são polígonos. Se eu pego, por exemplo, a superfície do poliedro vermelho, que eu falei que é o icosaedro, ele é formado também por 20 faces triangulares, ou seja, todas as faces são polígonos. Se eu pegar, por exemplo, aqui o hexaedro, ele é formado por 6 faces retangulares, certo? Isso, no caso, eu tenho aí todas as faces poligonais. Então, vocês perceberam, gente, o que é um poliedro? Então, eu posso pensar simplificadamente em poliedro como uma figura tridimensional fechada em que todas as suas faces, certo, são formadas pela união de polígonos, certinho? Continuando. Então, aqui, gente, nós temos exemplos de pirâmides. Gente, a pirâmide e os prismas vão ser os poliedros que nós vamos mais estudar. Então, repare que o nome de uma pirâmide, ele varia de acordo, né, com o polígono da base. Se a base é um triângulo, eu falo em pirâmide triangular. Se a base é quadrangular, né, é um quadrilátero, eu falo em base quadrangular e assim por diante. Se a base é um pentágono, eu falo em pirâmide pentagonal e assim por diante. A superfície de uma pirâmide é sempre formada por um polígono na base, certo? E por triângulos que compõem as faces laterais. Portanto, todas as faces são poligonais e, portanto, a pirâmide é um poliedro. A mesma ideia, gente, vai acontecer com os prismas, certinho? Você repare que os prismas também são poliedros, pois todas as suas faces são sempre polígonos. Nos prismas, qualquer face lateral é sempre um paralelograma. Então repare, gente, que a nomenclatura dos prismas também varia de acordo com o polígono da base. Se a base é um triângulo, é um polígono, é um prisma triangular. Se a base é um quadrilátero, é um polígono quadrangular. Se a base é um pentágono, trata-se de um prisma pentagonal e assim por diante. Faces, vértices e aresta de um poliedro. Você já aprendeu nas séries anteriores a identificar as faces, arestas e vértices de prismas e pirâmides. Agora a gente vai fazer a contagem desses elementos em prismas e pirâmides. Ou seja, a gente vai contar quantos vértices, quantas arestas e quantas faces, né, esses poliedros têm. Então eu vou pegar uma pirâmide e vou pegar um prisma. Você lembra que as faces são os polígonos que formam a superfície do poliedro, certo? As arestas são os lados desses polígonos, ou como você aprendeu mais informalmente, as linhas, né? E os vértices são os pontos de encontros dessas arestas, certo? Então vamos contar aqui, ó. Primeiro, vamos fazer para o prisma. O V de vértice, o F de aresta, o F de face e o A de aresta. No prisma, que é essa figura aqui, quantos vértices nós temos? 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, no prisma, nós temos 10 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos 7 faces. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 aqui em cima, mais 5 aqui embaixo, vai dar 15. Então, repare que 10 mais 7 é igual a 2 mais 15. Já já eu falo o que é isso. Para a pirâmide, gente, ó, quantos vértices? 5 aqui embaixo, 1 aqui em cima. Então, vão ser 6 vértices. Quantas faces? 5 laterais e 1 na base. 6 faces. Certinho? Tranquilo? Então, quantas faces eu vou ter para a pirâmide? Vou ter, né, 6 faces, 5 laterais e 1 na base. Quantas arestas? 5 arestas laterais e 5 arestas na base, portanto, 10 arestas. 6 mais 6 é 12 e 2 mais 10 também dá 12.
Então, gente, observe que em ambos os casos, V mais F é igual a A mais 2. E isso vai valer para qualquer pirâmide e para qualquer prisma. Você pode fazer o teste aí com pirâmide de base hexagonal, octagonal e prismas também. Essa fórmula é conhecida como relação de Euler, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido aí um pouquinho desses conceitos, entendido um pouquinho da relação de Euler. Depois, compareça na plataforma da Secretaria, assista essa aula novamente para consolidar o conteúdo. Até a próxima e bons estudos!